Seja bem-vindo. Decida crer. Como um discípulo de Jesus, tudo aquilo que você faz é sobrenatural, pois o céu já chegou na sua vida. Você foi enviado no nome do Senhor para anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas para os prisioneiros. Viva na liberdade que Jesus conquistou para você e leve a mensagem da salvação a todos aqueles que você encontrar. Venha com expectativa e fé. Juntos, vamos viver esta jornada de 40. Deus, quantos aqui estão vivendo milagres do Senhor? Glória a Deus. Eu quero, antes de começar a ministrar, primeiro, boa noite, queridos. Shalom. Olha para o teu irmão e fala: Shalom, meu irmão. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida nessa noite. Que você seja poderosamente abençoado pelo Senhor. Eu quero ouvir alguns testemunhos, Ô Jode, vem aqui que você vai dar um testemunho também. Você ia falar semana que vem, mas já fala hoje. Tem muitos irmãos nos procurando e falando, contando alguns testemunhos. Os irmãos de hoje, a Daiane, quem? Bruna, vem aqui, Bruna. Cadê a Bruna? Daiane, pode vir. Alguns irmãos têm nos procurado, alguns não, muitos irmãos têm nos procurado e têm testemunhado, queridos, aquilo que Deus tem feito nesses dias. Deus tem operado milagres. Nós estamos vivendo 40 dias de milagres. Hoje é o 5º domingo de 7 domingos, onde nós estamos vivendo o sobrenatural de Deus. E eu quero declarar, queridos, que se ainda o milagre não chegou na sua vida, se prepare, porque vai ser hoje. Quantos recebem? Vai ser hoje, no nome de Jesus. Esses irmãos têm testemunhos para contar. Começa pela Bruna. Graça e paz, igreja. Um desses desafios que os apóstolos lançou numa semana foi para que nós visitássemos as pessoas, né, e fizesse o evangelismo. E eu entrei nesse propósito e falei: vou visitar a minha manicure. Ela não conhece Jesus, então eu posso falar de Jesus ali para ela. Então eu combinei: eu vou cantar um louvor e vou orar por você. Só que alguns dias anteriores ela tinha dito para mim que ela estava um pouco chateada porque eles estavam com contas altas e o esposo precisava sair de férias, mas junto com ele tinha outros funcionários, então teria que ser uma grande sorte. E quando eu fui fazer essa visita do desafio da semana, eu levantei um clamor e ali eu pedi: Senhor, que eles possam ver a Tua glória e que Ele possa conseguir ser contemplado através dessas férias no primeiro momento, porque não tinha possibilidade humana dele conseguir em primeiro lugar as férias. Irmãos, ali eu orei, agradeci ao Senhor pela oportunidade de poder ter alguém por visitar. E passado 1 semana e meia ela me manda uma mensagem: o Senhor ouviu a sua oração, o meu marido conseguiu. E com isso a gente conseguiu estabilizar nossas contas. Então eu fiquei pensando: Senhor, se ela que não está aqui, foi intermédio de um propósito de 1 semana, recebeu esse milagre, imagina eu que estou aqui no 7º dia, o que o Senhor não irá fazer na minha vida? Agradeço a oportunidade. Graça e paz, igreja. Meu nome é Daiana, para quem não me conhece. Eu vim aqui falar sobre os vídeos, testemunhos que o apóstolo tem incentivado a gente a gravar. E através de um desses vídeos que eu gravei há um tempo atrás, um mês mais ou menos, um professor do meu filho do ano passado, eu creio que ele está aqui hoje, o Francisco. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você venha ter grandes experiências com o Senhor, Francisco. E ele sentiu no coração, através dos vídeos, de vir conhecer o nosso ministério a semana passada e veio hoje novamente. Então eu quero incentivar vocês que às vezes têm vergonha, medo, timidez, de falar na rede social, que através da rede social a gente pode impactar muitas vidas e que às vezes não conhece a Cristo. E como mesmo o apóstolo diz, esse ano é ano de velocidade. E a gente tem que encher esse lugar de pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Graça e paz, igreja. Nossa, tanto tempo que eu não falo no microfone em público, hein? Bom, hoje de manhã, na hora da oração do apóstolo, né? Ele estava ministrando sobre cura. E eu estava ali na bateria, tocando, né? E sentindo uma dor muito forte no ombro. E essa dor já faz umas 2 semanas que tá, né? E sempre eu declarando a cura sobre a minha vida, dizendo que eu não aceito isso na minha vida, né?
E durante ali a ministração que ele estava falando, de repente eu esqueci da dor. E não senti dor, não senti nada, esqueci, simplesmente. E passou o dia e tal, e hoje eu cheguei na igreja, e o pastor Valdivino entrou, né? E ali eu estava na bateria, nós passou algumas músicas ali, e Deus falou para mim, chega no pastor Valdivino, fala para ele abençoar as suas mãos. E assim eu fiz, cheguei no pastor Valdivino, pedi para ele abençoar as minhas mãos, falei para ele, pastor, Deus que mandou eu vir aqui, o senhor abençoar minhas mãos, não sei o que é. E fui. E durante a nossa oração aqui do louvor, eu lembrei da dor, só que eu não estava sentindo dor nenhuma. Não estou sentindo dor nenhuma, não consegui fazer isso aqui com o braço, nada. E para a honra e glória do Senhor, eu já estou curado. E um desafio para a igreja também, seja o profeta da sua vida, porque nenhuma enfermidade, nenhuma dor, nada pode atingir o povo de Deus. E sempre eu fiz isso daí. O pastor Celinho mesmo me ensinou. Desde quando eu fiquei afastado um tempo, né? Ele falou, Jode, seja o profeta da sua vida, seja o profeta na sua casa, na vida da sua família. Seja o seu profeta, não espere alguém de fora, porque você tem a unção. Então é isso que eu desafio a igreja a fazer também. Seja o profeta na sua vida e na sua casa. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Como é bom ouvir testemunhos, né? Francisco, seja bem-vindo, querido. Que a bênção do Senhor alcance toda a sua casa, viu? Você viu como que você pode ser um canal de Deus na vida de pessoas? Às vezes você acha, não, é um vídeo bobeira, não sei falar. Meu irmão, se você não tem o que falar, o que é ministrado no domingo, reproduza. Leia um texto. Mas algo que Deus tem nos incomodado, a igreja precisa ser uma igreja em ação. Você não imagina onde os seus vídeos têm chegado. Pessoas que têm sido alcançadas através de uma palavra, de um testemunho, através de uma liberação profética. Faça isso. Essa semana todos deverão gravar os seus vídeos. Posta nas suas redes sociais. Seja profeta nessa nação. Que bonito ver a Bruna testemunhando aqui de uma ação de alguém que talvez você fale, não, quem tem que fazer isso são os apóstolos, os pastores, não vou fazer. E a Bruna foi lá, foi bênção, um canal de Deus na vida de uma amiga. E é isso que Deus quer fazer. É tempo da igreja compreender. Nós estamos, queridos, no bimestre do despertar ministerial. Eu quero dizer que você tem um ministério. E esse ministério, você um dia vai ter que prestar conta para Deus. Sabia disso? Sabia que você vai ter que prestar contas para Deus de tudo aquilo que você não fez, deveria ter feito e não fez? Apóstolo, mas o que é isso? Eu sou apenas um membro da igreja. Meu irmão, não, você é um profeta de Deus. Você é alguém que Deus chamou com um propósito. Então quando você pensa, gravar vídeo é uma bobeira, não. É você exercendo o ministério. Quando você dá um testemunho, é você exercendo o ministério. Quando você se expõe nas redes sociais, é você exercendo o ministério. Quando você vai na casa de uma pessoa para abençoar alguém, no comércio de uma pessoa, é você exercendo o teu ministério. Diga, é tempo de Deus. Diga, é tempo de Deus. Diga mais forte, é tempo de Deus. Eu quero que você, meu irmão, comece a viver esses milagres. Que tremendo também ouvir o testemunho do Jode. O sobrenatural de Deus se torna natural, porém é sobrenatural. Você não sabe o que Deus está fazendo nesses dias. Estamos gerando milagres no reino do Espírito. Coisas estão sendo geradas no mundo espiritual. E algo sobrenatural já está acontecendo na sua vida. Meu irmão, depois desses 40 dias, nunca mais a sua vida será a mesma. Você recebe essa palavra? Você entende essa palavra? Nesses 40 dias, queridos, nós estamos durante 7 domingos ministrando sobre o natural. 40 dias de milagres com Jesus. Estamos trazendo mensagens de milagres. No primeiro domingo, falamos sobre Jesus e a sobrenatural transformação da água em vinho. No segundo domingo, Jesus e a sobrenatural pesca milagrosa. No terceiro domingo, Jesus e a sobrenatural cura da mulher hemorrágica. No quarto domingo, Jesus e a sobrenatural libertação do endemoniado, domingo passado. E nesse domingo,
nós vamos falar sobre Jesus e a multiplicação sobrenatural dos pães e peixes. Quantos aqui querem viver a multiplicação sobre a sua vida? Quantos querem viver debaixo dessa liberação de milagres, que é a multiplicação de Deus sobre a sua casa? Diga amém. Nós vamos hoje meditar um pouquinho em João capítulo 6, do verso 11 ao verso 14. Todos nós conhecemos essa história, quando Jesus estava numa certa cidade ministrando, pregando. E quando chegou, ali tinha uma grande multidão, como sempre existia uma grande multidão seguindo Jesus. E de repente agora, Jesus estava ali pregando, estava entardecendo, o dia estava terminando. E os discípulos de Jesus chegam para Jesus e falam: Jesus, já está tarde. O senhor não acha que seria melhor mandar esse povo embora, para que eles entrem nas aldeias e ali eles comprem alguma coisa para poder se alimentar? Mas Jesus olha para eles e fala: olha, dê vocês mesmos algo de comer a eles. E a Bíblia diz que naquele momento então os discípulos de Jesus olham para Jesus e falam: Jesus, é muita gente, nós precisaríamos de pelo menos 200 denários para alimentar essa multidão. E outra, estamos aqui no meio de um deserto, não há onde comprar comida. E de repente chega André. E André, ele vem acompanhado de um garoto que tinha apenas 5 pães e 2 peixes. Diga: 5 pães e 2 peixes. E aí no verso 41, aqui de Marcos, Marcos também relata essa história. Olha que o Evangelho de Marcos 6,41 diz: tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e o partiu. E em seguida entregou aos seus discípulos para que servissem ao povo. Primeira lição que nós aprendemos aqui, queridos, que sempre quando nós consagramos algo para Deus, quando nós damos a primazia para Deus, quando nós priorizamos Deus, quando antes de qualquer coisa nós entregamos para Deus, sempre vamos viver o milagre, sempre vamos viver o sobrenatural. Mas quando chega aqui também João 6, verso 9, André chega e diz: olha, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tantos? Então os discípulos de Jesus, que estavam caminhando com Jesus, vendo Jesus operar milagres tremendos, eles já tinham visto Jesus operar, transformar a água em vinho. Eles já tinham visto Jesus curar aquela mulher hemorrágica, 12 anos. Eles já tinham visto aquele endemoniado ser liberto. Eles já tinham visto tantos milagres. Mas cada momento que eles andavam com Jesus, cada momento que eles caminhavam com Jesus, algo novo acontecia. Uma área era desatada, o milagre acontecia. Uma área que eles não esperavam, o milagre acontecia. Então agora André chega para Jesus e fala: Jesus, a única coisa que nós temos aqui é um garotinho com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é 5 pães e 2 peixes para uma multidão de pelo menos 5.000 homens? O que é esse pequeno lanche para tantas pessoas? Eu creio, queridos, que todos nós um dia já fizemos isso. Um dia já chegamos para Deus e falamos: Senhor, meu salário está tão pequeno, tão pouco diante de tanto compromisso. Senhor, esse mês vai ser complicado, porque esse mês parece que as coisas estão ruins, e o que eu vou ganhar não é o suficiente para aquilo que eu tenho que pagar. E não foi diferente, queridos, quando o discípulo de Jesus falou isso para ele: Jesus, a quantidade de pães e peixes é insuficiente para alimentar a multidão. Quando eu olho para esse texto aqui, eu me lembro quando a Solange ainda trabalhava na delegacia da mulher, era funcionária pública. E todo mês, quando ela recebia o seu lerite, antigamente o lerite era impresso, ela recebia o lerite lá no meio do trabalho dela, ela não, mas lá no meio do trabalho, as suas amigas ficavam: nossa, abriu o lerite e falava: nossa, que mixaria.
Isso aqui não dá para nada, como que eu vou pagar alguma coisa com um salário assim tão pequeno? Isso aqui não vai dar, não é o suficiente. Mas todo mês, quando ela chegava em casa, ela me entregava aquele olerite, eu consagrava a Deus e falava: Deus, obrigado por esse valor, obrigado por esse salário, e esse valor será o suficiente para pagar tudo aquilo que precisamos. Então, queridos, nós precisamos começar a entender que as nossas palavras, elas vão construir ou destruir. Nós somos profetas em uma nação, e nesta nação nós precisamos ser a boca de Deus, e aquilo que falamos se torna uma realidade. Quantas vezes, queridos, você, ao invés de falar aquilo que a palavra de Deus diz, você, como esse discípulo de Jesus, fala: o que vai ser esta quantidade para tantos compromissos, para tantas coisas? Eu creio que seus discípulos imaginavam que Jesus, aquele que já tinha feito tantos milagres, não poderia operar mais este milagre. E algo, queridos, que nós precisamos aprender é viver os milagres de Deus em nossas vidas. A Bíblia diz em Mateus 6,33: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. A primeira coisa que foi feito quando aquele jovenzinho chega é entregar para Jesus aqueles pães e aqueles peixes. E Jesus ali então agradece o Pai, Jesus ali ele consagra. E é muito interessante, queridos, a forma que o milagre acontece. E Jesus então abençoa aqueles pães e peixes. Jesus ele reparte aqueles pães, entrega aos seus discípulos. E Jesus fala: alimente o povo. Vai lá vocês, alimente o povo. Eu tento imaginar, queridos, os discípulos de Jesus com um pedaço de pão. Não era um pão inteiro, mas era um pedaço de pão. Eles saindo no meio da multidão e falando assim: olha, nós vamos ter que regrar aqui, porque o negócio está bem complicado. E eles partindo aqueles pedacinhos tão pequenos. Você já viveu um momento na sua casa no qual você foi pegar uma comida, sua mãe, seu pai disse: olha, pega pouco porque tem seus irmãos. Maneira, a mistura então, vamos repartir, porque não tem tanto. Acho que você já viveu isso. Os discípulos estavam na mesma situação. Peraí, tem mais gente para poder comer. E eles então iam partir aquele pedaço de pão, e eles iam entregando para a multidão. Mas imaginando, gente, é impossível, isso aqui não vai dar para alimentar, isso aqui não vai dar para suprir toda esta multidão. Mas eles obedeceram à voz do mestre, eles foram entregando pedacinhos pequenos, pedacinhos pequenos. Eu não posso partir um pedaço grande, porque o que já está na minha mão é só um pedaço, e outra, porque tem que dar para todo mundo. Mas quando chegava naqueles farelos pequenos, eles olhavam para aquilo e parece que o pão não acabava. Parece que aquele pão que eles estavam entregando, ele sempre estava aumentando, ele estava vivendo a multiplicação. E é interessante, queridos, que quando nós começamos a olhar para esse texto do milagre da multiplicação, o verso 12 do capítulo 6 de João, e diz: e quando estavam saciados, diga saciados, diga fartos, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Peraí, então a Bíblia diz que eles estavam com um pedaço de pão, começaram a partir pequenos pedaços de pães, mas aquele pão não acabava, e mais, o pão foi o suficiente para saciar a fome da multidão. Foi o suficiente para que todos comessem, ficassem satisfeitos, diga satisfeitos, e sobrasse. Aqui está, queridos, o grande milagre. E o milagre, ele não aconteceu nas mãos de Jesus. A verdade é que o milagre aconteceu na mão dos discípulos. Jesus apenas pegou, consagrou, abençoou, partiu, entregou para eles e disse: compartilhe, distribua, reparta. E conforme eles obedeceram esta voz, o milagre aconteceu. E a Bíblia diz que todos comeram, se fartaram, e ainda sobrou 12 cestos cheios de pães. Apóstolo, que doideira é essa? É que o sobrenatural,
Ele precisa se tornar natural, mas ele é sobrenatural. O sobrenatural que se torna natural, mas é sobrenatural. E é exatamente isso que estava acontecendo na vida daqueles discípulos. E eu quero nessa noite, queridos, profetizar que hoje está sendo liberado sobre a sua vida o acesso da multiplicação. Eu quero profetizar, queridos, que esta unção que Jesus liberou naquele momento é a unção que Ele libera sobre a sua vida e sobre a sua casa nessa noite. Eu quero declarar, queridos, que ainda esse mês você vai viver milagres sobrenaturais de Deus, onde você vai começar o momento onde você vai estar preocupado com algo que você tem que fazer, mas de repente você viu que você distribuiu, que você deu, que você consagrou e ainda sobrou. Então diga para o teu irmão: vai sobrar, meu irmão. Fala para ele: a multiplicação faz que sobre. E esta é a verdade do reino, esta é a verdade liberada por Deus sobre a sua vida. Você vai viver este milagre. A multiplicação será uma realidade na sua vida. Diga: a multiplicação. Diga mais forte: a multiplicação será uma realidade. Ou melhor, será não, é uma realidade. Diga mais forte: é uma realidade na minha vida. Olha para o teu irmão e fala: você recebe? Mas fala para ele: porque eu recebo. E aqueles que recebem, aplauda bem forte o Senhor e diga: eu recebo. Glória a Deus. É o sobrenatural. E aqui, queridos, eu quero trabalhar 3 princípios da multiplicação sobrenatural. 3 princípios. Se você aprender hoje, se você entender hoje, nunca mais vai faltar nada na sua vida. Se você entender hoje, o sobrenatural, a multiplicação sobrenatural será uma realidade na sua vida. Quantos recebem? Diga aleluia. Primeiro princípio: precisa ser consagrado antes para então ser multiplicado. Diga: precisa ser consagrado para ser multiplicado. Mais forte: precisa ser consagrado para ser multiplicado. Verso 11 do capítulo 6. Então Jesus tomou os pães, deu graças, o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Primeira coisa, queridos, eu quero trabalhar a sua vida financeira. Quantos aqui querem uma multiplicação na vida financeira? Quantos aqui estão precisando de uma multiplicação na vida financeira? Tá, primeira coisa que nós precisamos entender, que nós aprendemos aqui com Jesus: antes de qualquer coisa, nós precisamos consagrar o nosso dinheiro a Deus. Nós precisamos entregar o nosso dinheiro para o Senhor, para que Ele viva a multiplicação. Qual que é o princípio de consagrarmos as nossas finanças ao Senhor? Primeiro é o princípio da primícia e o princípio do dízimo. Quando você começa a estudar a Bíblia, você vai entender sobre a primícia. Provérbios 3, 9 e 10 diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão os teus celeiros e você será farto. Diga fartura. Diga prosperidade. Primeira consagração é a sua primícia. Hoje me mandaram uma mensagem, logo que eu preguei pela manhã, o irmãozinho falou assim: apóstolo, eu nunca entendi sobre primícia, eu não conheço primícia. A primícia é o primeiro resultado do seu trabalho. É quando você pega tudo aquilo que você ganha, divide por 30, pega o primeiro dia, é a primícia. A primícia então ela precisa ser consagrada. E quando nós consagramos a primícia, a Bíblia diz que quando consagramos a primícia, toda a massa será santa. Tudo aquilo que sobra em nossas mãos será santo. O segundo princípio é o princípio do dízimo, a 10ª parte. Depois que você consagrou a primícias ao Senhor, do valor total você tira o valor da primícia. Vou dar um exemplo: você ganha R$1.000 e você dividiu 1.000 por 30, vai dar 33,33, arredonda, R$34. Os 34 é a primícia.
Tira as primícias agora dos R$1.000, sobrou 966, é isso? 966, que é bom de matemática, 966, ok. Você vai tirar a 10ª parte dos 966. Isso é a primícia e é o dízimo. Então, quando eu entrego a primícia e o dízimo ao Senhor, eu estou consagrando o meu salário ao Senhor. Foi exatamente o que Jesus fez. Quando Jesus pega aqueles pães e peixes, Jesus, ele consagra ao Senhor aqueles pães e peixes antes de ser distribuído. Quais são os 2 problemas que nós temos? O primeiro, ou melhor, 3 problemas. O primeiro problema é quando você fala assim: Senhor, não vou dar porque não tenho. E aí nós achamos que a nossa justificativa, ela justifica um princípio, ela quebra um princípio. Justificativa não quebra princípio. Primícia e dízimo é um princípio, e o princípio não é quebrado pela minha justificativa, muito pelo contrário. Se eu sou fiel a Deus, eu tenho o direito daquilo que a palavra de Deus diz, ponto. Então o primeiro problema é quando eu não dou. Eu estou ferindo um princípio, estou quebrando um princípio, estou abrindo uma legalidade. O segundo problema é quando a pessoa fala assim: primeiro eu vou pagar tudo que eu tenho que pagar e no final eu entrego. Está errado. Imagina, queridos, se os discípulos de Jesus falassem assim: Jesus, aqui tem um garoto com 5 pães e 2 peixes. Nós vamos entregar isso aqui e depois o Senhor multiplica. Você acha que teria multiplicação? É claro que não. Se você, meu irmão, partir desse princípio, primeiro eu vou entregar, eu vou gastar o meu dinheiro, e depois então eu vou entregar a primícia e o dízimo, simplesmente você agiu de forma errada. Não tem como multiplicar 0, não tem como multiplicar o que não tem, irmãos. A primeira coisa que Jesus fez foi consagrar aqueles pães e peixes para que o restante fosse agora abençoado. E conforme eles saem, eles distribuem, o milagre da multiplicação acontece. Então o primeiro problema é quando eu não dou. O segundo problema é quando eu dou no final. Eu simplesmente gasto tudo que eu tenho que gastar, pago tudo que eu tenho que pagar, e depois eu vou lá e entrego. Também é um grande problema. E o terceiro é quando eu simplesmente começo a negligenciar o princípio. Uma vez eu dou, outra vez não dou a metade e tal, aquela coisa toda, e as coisas não funcionam dessa forma. A vida financeira, Deus quer trazer multiplicação sobre as nossas finanças, mas nós precisamos viver o princípio da palavra, o princípio da fidelidade, queridos, algo que eu não faço. Antes de pegar o meu dinheiro nas mãos, a primeira coisa que eu faço, eu tiro o meu dízimo e eu tiro a minha primícia. E agora o que eu recebo já está consagrado, está abençoado, está santificado. Agora eu estou pronto para viver a multiplicação. Olha para o teu irmão e fala: você consegue entender isso, meu irmão? Fala assim: a multiplicação, ela fala assim, a multiplicação, ela virá em cima daquilo que você tem. Então a primeira coisa, você precisa viver isso, e foi exatamente o que os discípulos fizeram. Você não pode primeiro usar o dinheiro e depois entregar para Deus se sobrar. Esse é um princípio invertido, que você não viverá os milagres de Deus na sua vida. E quando eu faço isso, eu estou dizendo para Deus: Deus, o mais importante na minha vida são as minhas contas. O mais importante são os meus compromissos. Depois vem o Senhor. E aí nós não estamos entregando a primazia, nós não estamos entregando as primícias para o Senhor. E foi exatamente isso que estava acontecendo com aqueles discípulos. Eles foram, primeiro então, eles entregaram para Jesus aqueles pães e peixes para viver o milagre e para viver o sobrenatural. Olha para o teu irmão e fala: você consegue entender isso, meu irmão? Entenda algo. Eu não posso quebrar princípio. Apóstolo, eu posso pegar o meu dízimo, a minha primícia, e eu posso investir em missões, investir em outras coisas?
Não, a Bíblia diz que a primícia e a oferta é entregue na casa onde você é alimentado. Você não pode fazer, você não é administrador daquilo que é de Deus. Você decide e manda naquilo que é teu, mas naquilo que é de Deus não. Aquilo que é de Deus, quem manda é Deus. Então, querido, nós precisamos viver esse princípio. E quando nós vivemos esse princípio, nós colhemos, nós vivemos o sobrenatural de Deus. E eu quero nessa noite, queridos, incentivá-lo a viver esse princípio. Primeiro, seja fiel, entregue. Segundo, antes de gastar, consagre, para que o milagre de Deus seja uma verdade na sua vida. Segundo princípio, dentro desse princípio aqui também, sobre consagrar, como que você lida com o seu tempo? Você é aquela pessoa que entrega a primícia do teu dia a Deus? Ou você é aquela pessoa que quando sobra um tempinho você ora e você lê a palavra? Tem pessoas, queridos, que tem um dia muito atarefado. Não, eu corro muito, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muitos afazeres, eu tenho muito trabalho, não dá tempo, e já levanta, a primeira coisa que faz, vai para o WhatsApp, vai ler jornal, vai dar comida para o cachorro, faz qualquer coisa, mas Deus vai ficando para depois. O que você faz nos seus primeiros momentos do dia? Seus primeiros minutos? Você é aquela pessoa que levanta, a primeira coisa que faz é se conectar ao trono da graça? Ou você é aquela pessoa que quando levanta, corre, e no final do dia, cansado, faz aquela oraçãozinha de dormir, né? Senhor, sem comentários, estou tão cansado que não tenho muitas palavras. Você é desse? Se a Bíblia diz que eu preciso buscar o reino de Deus primeiro, a justiça de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas, por que eu tenho buscado tudo e deixado Deus para depois? E muitas pessoas, queridos, assim como faz na vida financeira, entrega para Deus o que sobra. É o que sobra do seu tempo, é o que sobra do seu dinheiro, é o que sobra do seu dia. Se eu quero viver este milagre, a primeira coisa, eu preciso, nos primeiros momentos do meu dia, eu preciso me conectar com o céu. Eu preciso me conectar com o Pai, eu preciso me conectar com aquele que tem o poder de fazer do meu dia um dia abençoado. E essa pergunta, queridos, eu quero te fazer: como você tem lidado com o seu tempo? O que tem sido mais importante na sua vida? Eu preciso consagrar o meu tempo, meus primeiros momentos a Deus. É o tempo, queridos, essa semana foi muito engraçada. Eu acordo cedo, mas essa semana eu fui dormir, era umas 10 e pouco. Quando foi 2 horas da manhã eu já estava acordado. E 2 horas da manhã eu já fui para o escritório, fui orar, fui ler, fui gravar vídeo, fui trabalhar, tranquilo. 2 horas. E tem pessoas que falam assim: não, apóstolo, eu não tenho tempo, eu sou muito corrido, eu trabalho muito, acorda mais cedo. Talvez se você está dormindo muito, durma menos, durma mais cedo, durma menos. Meu irmão, comece a administrar melhor o seu dia, mas o que você não pode é deixar de se conectar com o Pai. Você não pode deixar a sobra do dia para o Senhor, não. Comece o seu dia logo nos primeiros minutos da vida, se conectando com Deus, se conectando com o trono da graça, buscando aquele que pode fazer do seu dia um dia favorável, um dia gostoso, um dia prazeroso, um dia de resultados. Mas nós precisamos começar a abrir a nossa visão. Será que eu tenho consagrado o meu tempo a Deus? Ou será que eu tenho negligenciado o meu tempo com Deus? Nós precisamos aprender a consagrar a Deus a nossa vida pessoal. Queridos, entenda, tudo precisa, para que as coisas aconteçam, tudo eu tenho que estar conectado com o céu. A minha vida pessoal, eu não posso tomar decisões, eu não posso ter ações se eu não estiver conectado com os céus. Eu preciso consagrar a minha vida pessoal a Deus. Eu preciso consagrar a Deus os meus relacionamentos, é o teu casamento. Às vezes você está tendo dificuldade com o filho. Meu irmão, entra no trono da graça. Acesse o trono da graça, vá para um lugar onde os problemas serão resolvidos. Mas eu preciso fazer isso nos meus primeiros momentos. Será que quando você tem problema dentro do casamento, você tem buscado algo de Deus, você tem consagrado o seu casamento a Deus?
Ao invés de reclamar do teu marido, ao invés de reclamar do seu esposo, meu irmão, vá direto para o trono da graça. Fala menos, haja mais, murmure menos, vá mais para a presença de Deus. Para, meu irmão, de ser essa mulher rixosa, para de ser esse homem reclamão. Entre no trono da graça, consagre o teu relacionamento, o teu casamento a Deus. Apóstolo, meu casamento não está sendo legal, meu irmão. Você já colocou o seu cônjuge diante do Senhor? Mas não aconteceu nada. Não, meu irmão, você vai fazer isso até que você mude. Apóstolo, não é até ele mudar, não. Quem tem que mudar é você, meu irmão. Porque se você mudar, pode ter certeza que o seu cônjuge vai ser uma bênção. Apóstolo, você não conhece meu cônjuge. Não, meu irmão, você que está tendo problema de autoconhecimento. Você não se conhece. Tem que olhar mais para o espelho. Mas quando você vai para o trono da graça, as coisas começam a mudar, começam a se resolver. Começa a consagrar os seus talentos, as suas habilidades a Deus. Meu irmão, aquilo que você tem, aquilo que você é, o seu ministério, o seu serviço, começa a consagrar a Deus. Começa a consagrar a Deus tudo aquilo que você faz. Então a primeira coisa que aquele jovenzinho fez, ele entrega os pães e peixes para Jesus. E a primeira coisa que Jesus faz é entrar diante do Pai. Diga, eu preciso voltar para a presença do Pai. Todos os dias, antes de qualquer decisão, antes de qualquer ação, antes de qualquer coisa, vá para a presença daquele que pode todas as coisas. Vá para a presença daquele que tem o poder para mudar a sua vida. Vá para a presença daquele que tem o poder de girar uma chave e mudar a sua história. Tudo primeiro precisa ser para Ele. Meu dinheiro, primeiro eu consagro. O meu tempo, consagro a Ele. Meu relacionamento, eu consagro a Ele. As minhas habilidades, os meus talentos, eu consagro a Ele. As minhas ações, eu consagro a Ele. Tudo primeiro tem que se colocar diante do Senhor. Segundo princípio, precisa ser distribuído, compartilhado, antes de ser multiplicado. Primeiro princípio, então, tudo precisa ser consagrado antes de ser multiplicado. Mas agora precisa ser o que? Compartilhado. Olha o que diz aqui a segunda parte do verso 11. E os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Jesus então, ele consagra os pães e peixes, ele ora, parte, entrega para os discípulos. O que era para os discípulos fazerem? Comer o pão e o peixe? Falar, Senhor, vou comer esse pão, esse peixe, é o suficiente para nós. E o Senhor alimenta esse povo. Muitas vezes é assim que nós fazemos, né? Porque a Bíblia diz sobre a nossa vida financeira, existe semente e pão. Às vezes nós comemos a semente, comemos o pão e comemos também a semente. Mas agora o princípio, queridos, para vivermos a multiplicação, é quando nós começamos a compartilhar. Diga, compartilhar. Fala, distribuir. Queridos, existe um segredo aqui que é tremendo. Jesus olha para os discípulos e entrega para eles e fala, agora vocês vão operar o milagre da multiplicação. Compartilhe. Saia distribuindo. Se eles não tivessem tido essa ação, não teria multiplicação. Mas conforme eles começaram a distribuir, conforme eles começaram a multiplicar, eles começaram a semear na vida de outros, a multiplicação veio. Queridos, entenda uma coisa, tudo que Deus nos dá, primeiro nós consagramos a Deus. Mas nós precisamos aprender a compartilhar, repartir com o outro. Toda bênção precisa ser recalcada, sacudida, e ela precisa ser transbordante. Diga, transbordante. Se não transbordar, não tem multiplicação. Se eu não abençoar a vida de outro, não tem multiplicação. E conforme os discípulos estavam distribuindo, Deus estava multiplicando. Sabe por que muitas vezes, queridos, nós vivemos numa dificuldade terrível? Porque nós negligenciamos o princípio do compartilhamento. Tudo que ganhamos é para nós. Tudo que temos é para nós. Tudo que fazemos é para nós.
E tem algumas pessoas que falam, não, apóstolo, não é só para mim não, é para minha família. Meu irmão, não é esse o princípio. O princípio é que Deus investe em você, Deus age na sua vida para que você compartilhe com outros. É quando você começa a ser bênção na vida de amigos, pessoas, seus vizinhos. É quando você começa a compartilhar aquilo que você tem, aquilo que você é. É quando você começa a ser bênção na vida de outros. É quando você começa a repartir. Isso entra a vida financeira, é quando o dinheiro não é só para você. Eu entrego meu dízimo, a minha primícia, mas eu posso também investir na vida de outros, abençoar a vida de outros. E eu preciso entender que esse é o princípio da multiplicação, porque se eu não viver esse princípio, eu simplesmente vou viver a escassez na minha vida. E a escassez, queridos, é muito interessante, porque pessoas escassas são pessoas que não compartilham. Apóstolo, eu não tenho para compartilhar. Queridos, entenda, aquela viúva, quando o profeta chega na sua casa, aquele profeta fala assim, o que você tem na sua casa? E aquela mulher olha e fala, eu tenho só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer um pão, vamos comer e vamos morrer. E o profeta fala, compartilha isso aí. Vai lá, faz um bolo, traz aqui para mim que eu vou comer esse bolo. Aquele profeta estava ensinando aquela mulher a vencer a escassez. Porque nós temos aquela visão seguinte, não tenho, por isso não dou, não tenho, por isso não compartilho, não tenho, por isso não reparto, e continua não tendo. Continua vivendo a mesma escassez de sempre. Enquanto você não for desafiado a compartilhar o que você tem, você não vai entrar na multiplicação. E aquele profeta, ele faz isso na vida daquela mulher. Fala, primeiro você vai aprender a compartilhar, porque através do compartilhamento você vai viver o milagre. E a Bíblia diz que aquela mulher então, ela compartilha o que ela tinha, e agora o azeite e a farinha nunca mais faltou na sua casa. Você quer viver a multiplicação, meu irmão? Ei, olha aqui para mim. Você quer viver a multiplicação? Até que ponto você tem compartilhado o seu tempo? Até que ponto você tem compartilhado o seu dinheiro, os seus esforços? Até que ponto você tem compartilhado o seu conhecimento, os seus conselhos, o seu discipulado, os seus vídeos que alcançou o Francisco? Até que ponto você tem compartilhado o que você tem? Enquanto você não aprender a compartilhar o que você tem, meu irmão, você não vai entrar na multiplicação, mas você vai ficar na escassez. Esses dias, quando eu levantei 2 horas da manhã, a Solange falou, mas por que você está assim? Eu falei, não, Deus está ministrando no meu espírito. E eu saí naquela madrugada com uma decisão, eu falei, eu vou mentorear 2.000 pessoas. 2.000 pessoas, não é pregar para 2.000, eu vou mentorear 2.000 pessoas. É minha proposta até o final do ano. Inclusive nas minhas redes sociais, você pode entrar lá se você quiser. Eu estou criando lá 6 mentorias. Entra lá. E se você estiver precisando de alguma área daquela, entre. Porque você não vai pagar nada, é gratuito. Eu vou investir o que eu tenho com você. Porque se a bênção é no compartilhamento, por que eu não vou compartilhar? Se Deus tem feito, por que eu não vou repartir? Então eu decidi, eu vou influenciar 2.000 pessoas até o final do ano, é meta. E já estou trabalhando em cima disso. O que você tem dado para a vida de outras pessoas, meu irmão? Por que você acha que eu estou insistindo tanto? Gente, vá para as redes sociais, grava um vídeo, ministra uma palavra, libera uma palavra, faz uma oração, cria uma ação, convidando as pessoas para a igreja, porque eu sei o que Deus vai fazer através disso. Você vai entrar num nível de multiplicação que você nunca imaginou, mas tem pessoas travadas. Tem pessoas caminhando, parece que puxou o freio de mão e não consegue, não dá. Meu irmão, destrava, solta o freio de mão. Olha para o teu irmão e fala, solta o freio de mão, meu irmão. Fala para ele, solta esse freio de mão, para de ser enrolado. Após eu estou correndo muito, acorda de madrugada, acorda mais cedo, vai fazer alguma coisa relevante na vida de alguém. Vai ser bênção na vida de alguém. E quando esses discípulos agora eles começam a compartilhar, eles começam a entregar os pães, a multiplicação começa a vir, e começa a vir, e começa a vir, o milagre começa a acontecer.
Aquele garotinho, dono daqueles 5 pães e 2 peixes, ele poderia ter chegado para André e ter falado para o André: André, é o seguinte, isso aqui é meu lanche, cara. Isso aqui é só o que eu tenho. Eu só tenho 5 pães e 2 peixes. É longe, não tem onde comprar. McDonald's está fechado. Minha mãe falou que eu não posso dar esse lanche. Foi isso que ele falou? Ele simplesmente colocou 5 pães e 2 peixes à disposição de Jesus. E a minha pergunta para você, meu irmão: o que você tem colocado à disposição de Jesus? Responda isso para mim. O que você tem colocado à disposição do Mestre? O que você tem colocado à disposição dele? Senhor, não tenho tempo. Como que você quer viver a multiplicação se você não tem tempo? Se nem mesmo 5 pães e 2 peixes você entrega para viver o milagre, que milagre você quer? O que você tem colocado à disposição de Jesus? Ou será que você é aquela pessoa tão cheia de si que tudo é para você? Você é uma pessoa egoísta, egocêntrica. É você no centro, não é Deus no centro, mas é você. E muitas vezes cheios de ferida de alma, cheio de amargura, não consegue perdoar porque não consegue colocar nada à disposição do Mestre. Mas aquele jovem, aquele menino, aquele garoto, que só tinha os 5 pães e 2 peixes, com certeza estava faminto, mas ele decidiu confiar em Jesus. Diga: decida. Diga: decida confiar em Jesus. Quantos profetas entalhados nós temos? Quantos pregadores inoperantes nós temos? Quantos evangelistas que se aposentaram? Quantos pastores que cessaram de entregar o cajado? Quantos líderes que simplesmente estão esperando as coisas passar? Quantas pessoas que poderiam ser bênção nas mãos do Mestre, simplesmente pararam. E hoje o que o Senhor está dizendo: eu quero que você me entregue os seus 5 pães e os seus 2 peixes. Olha para mim. Hoje a palavra de Jesus para você é: me dê os 5 pães e os 2 peixes. Confie no poder da multiplicação. A Bíblia diz que aquele menino então ele entrega. E aquele menino, ele conseguiu ser um agente de milagres, porque ele entregou e Jesus então abençoa, consagra, entrega para os discípulos, vem a multiplicação e sobra 12 cestos cheios. Olha que coisa tremenda. O menino que só tinha 5 pães e 2 peixes, agora tinha 12 cestos cheios. Enquanto nós não aprendermos a viver nessa sintonia do céu, nós vamos viver com 5 pães e 2 peixes, que não é o suficiente para vivermos. Alguém consegue viver, caminhar, viver de 5 pães e 2 peixes? Não. Mas aquele menino agora, ele vive um milagre. 12 cestos. Tudo porque ele entregou o que ele tinha. E hoje a palavra de Jesus para você: Ele quer operar milagres na sua vida. Ah, meu irmão, há um despertar ministerial, algo que Deus está fazendo. Deus está trabalhando, Deus tem pressa, velocidade, 10 em 1. Estamos no tempo da velocidade. Deus está trabalhando, as coisas estão acontecendo. Se você não se atentar para isso, meu irmão, você vai morrer com esses 5 pães e 2 peixes. Mas hoje o Senhor quer nos ensinar a compartilhar aquilo que temos, ser bênção na vida de outros. Deus quer nos levar a vencer a escassez, a transbordar, a ser luz, a ser bênção. Quantas pessoas você vai tocar nesse ano? Estamos praticamente encerrando o mês de março, queridos. Quantas pessoas você já tocou nesse ano? O que você já fez esse ano, meu irmão? Eu estou pilhado esse ano. Eu disse: não, eu vou tocar em vidas.
eu vou usar o meu tempo, eu vou usar a minha vida em prol de pessoas, de vidas. Não faz sentido viver na terra se não for por um propósito relevante. Não faz sentido viver na terra apenas para comer os pães e peixes. Eu preciso viver o sobrenatural. Eu quero viver a multiplicação. Eu quero viver o milagre. Eu quero ser agente de milagres. Mas isso Deus quer fazer com você também. E por último, o último princípio é o resultado, multiplicação. O verso 12 a 14. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse a seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixado por aquele que tinha comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Os discípulos vão lá, operam aquele milagre tremendo, entrega aqueles pães, todos comem, se fartam. E agora Jesus fala: recolha tudo que sobra. Sobraram 12 cestos cheios. Mas no final de tudo, todo mundo olha e fala: que tremendo. Uau, esse de fato é o profeta que deveria vir ao mundo. Tudo que Deus quer fazer aponta para Jesus. Tudo que Deus quer fazer através das nossas vidas aponta para Jesus. E a minha pergunta é: você tem operado, você tem transbordado, você tem consagrado, você tem vivido milagres a ponto das pessoas olhar para você e falar: gente, que coisa tremenda é o Deus que você serve? Que lindo é ver o que Deus tem feito através da sua vida. Queridos, foi exatamente isso que aconteceu. A Bíblia diz que todos comeram, foi o suficiente. Todos ficaram satisfeitos. Deus fez algo sobrenatural. Milagres aconteceu, queridos, e pessoas foram abençoadas, porque alguém resolveu transbordar. O transbordo, queridos, precisa tocar em vidas, para que eles saibam que existe um Deus, e esse Deus é fiel, esse Deus é verdadeiro. A sua oração será a resposta, a sua ação será a resposta da oração de muitas pessoas. Você já viveu aquela cena de Deus chegar para você e falar assim: ó, você vai ofertar na vida de tal pessoa. E aí você vai levar a oferta para a pessoa, e aquela pessoa fala: rapaz, eu estava orando por esse valor. Já aconteceu isso? Você não sabe o que eu já coloquei diante de Deus. Nós nos tornamos agentes de milagres. Mas para isso nós precisamos querer transbordar na vida de pessoas. Irmãos, a sua oração vai alcançar multidões e você não imagina. A sua intercessão vai tocar em vidas que você não imagina. Os seus vídeos vão alcançar pessoas que você jamais imagina. E tudo isso para que o nome dele seja glorificado. Olha aqui para mim, queridos, eu não quero que você vá gravar vídeo para ficar bonitinho lá na câmera, falando: oh, eu sou bom. Não, eu quero que você vá para frente de uma câmera e você fale: existe um Deus que é verdadeiro, existe um Deus que é fiel, existe um Deus que opera milagres, existe um Deus que pode entrar na tua casa hoje e restaurar a sua vida. Tudo aponta para Ele. Tudo aponta para Ele. Se o que você faz, meu irmão, o nome de Deus não for glorificado, para de fazer. Olha para mim, se o que você tem feito não glorifica o nome do Senhor, para de fazer, porque é palha, e palha o fogo queima. Apóstolo, quer dizer que tudo que eu estou fazendo, eu preciso entender o propósito de Deus e canalizar Deus aqui? Sim. Teu trabalho, você precisa estar lá falando de Deus. Se você está capinando, você precisa falar de Deus, e as pessoas têm que ver Deus na sua vida. Lá na sua vizinhança, eles têm que ver que naquela casa existe um homem de Deus, uma mulher de Deus. Lá naquele hospital que você trabalha, eles precisam ver que existe um Deus. Meu irmão, tudo aponta para Ele. É isso que nós precisamos entender. No final de tudo, aquele menino entrega seus 5 pães, seus 2 peixes.
ele recebe 12 cestos, mas quem é glorificado é o nome de Jesus. Esse é o profeta que viria, esse é o profeta. Meu irmão, seus vídeos não vão apontar você, os seus vídeos vão apontar Ele, é por Ele, é para Ele. Se isso não for feito desta forma, tudo perdeu o sentido. Você consegue entender isso? Tudo perdeu o sentido. Deus precisa ser visto através das minhas ações. Talvez você pergunte: apóstolo, por que você quer mentorear 2.000 pessoas? Eu posso falar de um monte de coisa, irmãos. Eu tenho habilidade para falar de um monte de coisas, e eu vou falar. Mas no final de tudo que eu vou fazer é para apontar Ele, é por Ele, é para Ele, é dizer que é Ele, é dizer que é para Ele, é por causa dEle. Se as nossas ações não apontam o céu, perdeu o sentido, perdeu o propósito. Se o que você faz, se as pessoas não saem lá glorificando o nome de Deus, virou palha, não tem resultado, não tem resultado. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Eu quero que o Ministério de Louvor venha aqui à frente. Hoje eu estou liberando sobre a tua vida a bênção do milagre sobrenatural de Jesus sobre a tua vida, sobre a sua casa. Daqui 2 domingos nós estamos caminhando rumo em direção à Páscoa. Daqui 2 domingos vamos entrar na Páscoa, a ressurreição, vamos ter uma celebração tremenda. Vai ser algo poderoso, será algo sobrenatural. Mas a Bíblia diz aqui em Joel capítulo 2, verso 24: as eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Este é o tempo, queridos, de nós começarmos a transbordar, ser uma igreja transbordante, ser uma igreja que toque em pessoas, para que o nome dele seja glorificado. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Este é o tempo de Deus sobre nós, este é o tempo da visitação de Deus sobre a igreja, este é o tempo da igreja se despertar, e a igreja entrar no novo nível de unção, a igreja começar a falar, e milagres vão acontecer através da tua vida. É o que a Bruna fez, é começar a entrar nos lugares e começar a orar, e milagres vão começar a acontecer, e as pessoas vão saber que há Deus neste lugar. É isso que Deus quer, é isso que Deus quer fazer. De Ele multiplica milhares. De uma simples entrega, Ele faz uma grande colheita. De uma decisão de fé, Ele gera um rio de vida. João 7,38 diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão águas de vida. Diga águas de vida. Ah, meu irmão, se você entender essa palavra, você vai entrar no nível de multiplicação. Porque tudo é por Ele, porque tudo é para Ele, porque a minha vida precisa transbordar para alcançar outros. Este é um milagre, é o milagre de Jesus. Eu quero que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos, comece a clamar ao Senhor agora e comece a orar.